Exatamente. Hoje nós entrevistamos no Jornal Urgente da Rádio Bandeirantes o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, sobre a questão aí do funcionalismo, né? Ele dizendo que o martelo ainda não foi batido, ainda não há uma solução definitiva ou definida pelo presidente da República em relação a reajustes ou pretendidos reajustes salariais, etc., e que isso ficará claro amanhã, quando o presidente deverá sancionar a lei orçamentária, né? Como a gente sabe, no serviço público funciona assim: nada pode ser gasto que não esteja previsto no orçamento, e não está previsto no orçamento qualquer tipo de aumento salarial, exceto aquele 1 bilhão e 700 milhões de reais reservados para reajustar salários da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Mais do que isso, nada. Ele, inclusive, falou que se o presidente eventualmente decidir, por exemplo, pegar esse 1 bilhão e 700 milhões e distribuir para todos os servidores de forma linear, que é uma opção em desuso, né? Não há mais aumentos lineares de servidores públicos, os aumentos são setoriais, como tem acontecido, inclusive, no Banco Central, que promoveu uma manifestação esses dias de pelegos aí do movimento sindical. O próprio Banco Central, já no governo Bolsonaro, já foi objeto de aumento salarial bastante substancial, porque exatamente o que vigora há vários governos é esse processo de reajuste setorial. Pois bem, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Roy, foi muito franco. Ele defende, por exemplo, que não tem que ter aumento para ninguém, né? E eu acho que essa é a melhor aposta, viu? O presidente, assim, se for considerado, se for priorizada uma atitude de minimizar danos, inclusive políticos, né, e não só financeiros, o ideal seria não conceder a reajuste absolutamente a ninguém. Porque, afinal de contas, nós vivemos num país que carrega nas costas, com grande sacrifício, um setor público obeso que se recusa a perder peso, né? E a gente tem ali as perninhas finas segurando aquele monstrengo, né? Aquele monstro nas nossas costas, e isso pode ser colocado em números. Segundo o líder do governo, o gasto com servidores ativos e inativos, mas sobretudo com seus penduricalhos, consomem 80% de todos os impostos arrecadados no Brasil. Você imagina que nós trabalhamos, damos muito duro, ralamos muito para pagar impostos que são usados 80% do total para sustentar tudo isso, né? E o problema não é o salário, né? É justo que o Estado brasileiro pague salários em dias, pague salários dignos, não só salários, mas como também pensões e aposentadorias. Tudo isso é muito digno. O que não é digno é o penduricalho. Isso aí é que é inadmissível e continua acontecendo aqui no nosso país. Ele citou o caso do procurador, e não só desse procurador, né, de inúmeros, são 1.000 e tantos procuradores que receberam uma grana preta somente no mês último de dezembro, né? Um deles chegou a receber 446 mil reais, como a gente tem comentado aqui. E ele destacando, o Ricardo Barros, que não é um fato isolado, essa coisa aí do cara que tomou, ou desses 1.000 e tantos procuradores que ganharam uma grana preta aí no mês de dezembro. Ele explicou, inclusive, que isso não é fato isolado, isso é regra. É uma regra que está em vigor no Brasil, no Poder Judiciário, no Ministério Público, em vários segmentos privilegiados do serviço público, que prevê esse tipo de coisa, né? Por exemplo, em dezembro, essas pessoas recebem, além do salário, recebem também o 13º, recebem também em dinheiro 2/3 dos 60 dias de férias, que já é outra coisa triste e lamentável, um desses penduricalhos, né, um desses privilégios inaceitáveis em determinadas categorias do setor público, 60 dias de férias. E aí os caras fazem a opção por receber essas férias em pecúnia, transformam em pecúnia, né, em dinheiro. E com isso, o recebimento mínimo gira em torno de 150 mil reais por mês. E por que isso? Porque vivemos num país que, embora a Constituição proíba qualquer tipo de pagamento para além do teto salarial, que é o do salário
do ministro do Supremo Tribunal Federal, R$ 39.700, só que o próprio Supremo, em uma das suas muitas interpretações criativas da Constituição, quando a Constituição diz assim, nenhum servidor receberá mais a qualquer título, não receberá mais do que o teto salarial, aí eles começaram a inventar coisa. Por exemplo, auxílio moradia não é salário, auxílio transporte tampouco, também não é salário, auxílio babá, auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio paletó, auxílio jornal, auxílio livro e tantos outros penduricalhos que eles vão criando. Esses penduricalhos todos é que acabam proporcionando a um único procurador receber o tomar do Estado R$ 446 mil, né? E a gente fica assim imaginando, eu fico imaginando que empresa rentável proporciona isso a seus funcionários. Ninguém, né? Ninguém. Isso acontece só no setor público, que é essa esculhambação que a gente conhece. E o líder do governo, inclusive para definir toda essa situação, essa pressão da pelegada do movimento sindical de servidores, etc., com uma frase bastante significativa, quando ele disse que essas pessoas simplesmente sequestraram o Brasil, né? E, portanto, sequestraram o Brasil com, principalmente, os cofres públicos, o Tesouro Nacional, e vivem disso, né? Vivem de tentar arrancar o máximo possível. Ele diz assim, o país foi capturado, foi sequestrado pelas corporações. Foi uma entrevista importante, pela contundência, inclusive, e pela franqueza, né? Esse deputado tem essa característica. Perguntado, ele responde, né? Independentemente, sem estar muito preocupado com consequências políticas, etc. disso. É claro que uma declaração tão forte provoca grandes reações junto, principalmente, à pelegada do movimento sindical, mas, de qualquer maneira, não há como discordar do deputado quando ele afirma essas coisas.